Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar sobre o Timão, porque duas entrevistas agitaram a sexta-feira. Uma do Yuri Alberto, que revelou o seguinte, que procurou ajuda psicológica depois do que aconteceu no episódio com o Mano Menezes no ano passado. Falou sobre a fase dele, sobre o momento dele, entre outras coisas que eu vou te contar também. E o goleiro Cássio, que esteve no Donos da Bola, do craque Neto, e falou sobre a sua renovação. Elogiou o Carlos Miguel, o presidente Augusto Melo. Eu vou fazer um resumo para você aqui no canal. Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal que eu tô te aguardando e vamos juntos. Já se inscreveu no canal? Falta muito pouco para a gente bater a meta de 1 milhão, mas antes disso eu queria dizer para você que depois do jogo contra o Atlético Mineiro, esteja presente aqui. Esteja presente, eu não vou falar mais nada, porque estaremos aqui para uma live depois do jogo entre Corinthians e Galo, na arrancada na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, destacando os outros jogos também, mas aí eu conto com você para apresentar uma novidade, beleza? Ó, eu acompanhei atentamente essas duas entrevistas e elas me chamaram muito a atenção. O Yuri Alberto, ele fez aquele bate-papo que o Ivan Andrade, muito competentemente, tem feito com jogadores personagens, até o Antônio Oliveira já participou, e aí eles ficam falando sobre meia hora, por meia hora, sobre vários assuntos, né? Sobre hobbies, sobre o que o jogador faz fora dos gramados, como é que é a vida, como é que é a origem, aquele bate-papo mais informal, né? Pra gente ter acesso a algumas informações que a gente às vezes não tem no dia a dia, na correria e tudo mais, muito menos o torcedor. E aí eu queria pincelar aqui duas coisas. Primeiro, a negociação para ele chegar no Corinthians. E aí ele conta, né, o bastidor de como ele não queria continuar no Zenit por tudo que estava acontecendo na Rússia. Tem a filhinha dele que mora aqui em São Paulo, né, a família, um cara muito família, né, dá para perceber, assim, ele tem mais 5 irmãos, tem o pai e a mãe muito próximos, tem avós vivos, então assim, um cara que não queria, embora fosse uma boa oportunidade e tudo mais, né, num contexto que estava o Zenit, ele quis voltar. E aí ele falou que muitos clubes começaram a aparecer. Eu tenho de informação que o Inter, inclusive, fez proposta, subiu a proposta, queria muito o seu retorno. Ele esteve presente, inclusive, nas férias, num jogo do Inter, visitou o vestiário, conversou com o presidente, e isso foi o que chateou os colorados quando depois ele fecha com o Corinthians, porque eles entenderam que essa visita do Yuri lá, e aí eu não sei o que ele, o seu staff falaram, né, pro presidente Alessandro Barcelos, que, sei lá, deu algum sinal, algum indicativo de que ele pudesse fechar com o Inter. Ele estava avaliando outras propostas, tinha outros clubes também, que eu não tenho maiores informações, o Inter eu tenho com certeza, e aí ele falou que chegou o Corinthians. E aí, quando chegou o Corinthians, ele falou que demorou a cair a ficha, e aí, de repente, ele não queria escutar mais nada, né? Ele foi no CT, fez uma reunião com o VP ainda, com o Vitor Pereira, e aí quando ele sentiu assim, a rede social dele começou a ser invadida, ele falou assim, cara... E aí ele fala que foi a melhor escolha que ele já fez na vida. E aí eu queria dizer uma coisa pra vocês, assim, é claro que a gente critica o Yuri, eu mesmo já critiquei o Yuri, acho que a gente tem que cuidar para não ser destrutivo na crítica, e eu nem sei se eu tomei esse cuidado, eu acho que não é meu perfil, eu acho que tomei o cuidado, né? Não é acho que não, acho que eu tomei o cuidado, mas pode ser que em algum momento a gente tenha passado do tom. Repito, acho que não foi o meu caso, e eu falo acho porque a gente nunca sabe, né? Tá sempre na correria, tá muito tempo no ar, fala muito aqui, na televisão, rádio, rede social, então às vezes alguma coisa passa, né? Que o jogador não gosta que a gente fale. Mas eu sempre tive uma esperança de que o Yuri pudesse voltar a jogar um futebol que eu já vi ele jogar, tanto no Inter quanto na chegada dele no Corinthians, e aí o torcedor acompanhou muito mais. E mais do que isso, nas poucas vezes que eu tive contato com o Yuri, assim, de entrevista mesmo, bate-papo, eu estive na sua apresentação, aquela em meio a foguetórios, né, um show de luz, era um jogo, cara, acho que era um jogo treino, ele ainda não podia jogar, que o Corinthians abriu na Neoquímica Arena, ele foi apresentado para a torcida, e aí depois ele deu entrevista coletiva, eu estava lá como repórter, e aí troquei uma ideia com ele depois. Que sujeito bacana, sabe? Aí fora futebol, obviamente que isso não entra na análise, ou pelo menos não deveria entrar, mas eu quero dizer assim, ele é um cara muito legal, ele é um cara, um menino jovem, né, 22, 23 anos, mas assim, cara, muito cabeça boa, muito cabeça boa. E aí ele é questionado pelo Ivan Andrade sobre, enfim, o fato dele ser um cara positivo, assim, né, no dia a dia, mesmo na fase ruim.
Cara, e aí eu sou obrigado a acreditar nisso, assim, porque o Yuri passa isso, pra mim pelo menos, de um cara que obviamente se abala, mas ele levanta a cabeça. Ele levanta a cabeça e a sensação que eu tenho desde que ele fechou com o Corinthians é, cara, ele queria muito estar ali. Ele, todo instante, todo tempo em que eu vejo ele tomar porrada ou quando ele faz gols, no momento bom e ruim, eu penso, cara, o Yuri quer muito estar ali. Ele quer muito virar no Corinthians, ele quer muito vingar no Corinthians, ele quer muito dar certo. É a sensação que eu tenho, não sei você, torcedor. E aí o Ivan pergunta, né, pô, você sofreu já muitas coisas, você está sempre com um sorriso no rosto, e isso é genuíno teu, é de verdade, a gente sente isso. Não é normal. E aí ele revela algo muito forte, que passou por um período bem ruim, bem complicado, junto dele, da família, né? Um período de humilhação, é a palavra que ele usa. Ele já tinha usado essa palavra numa entrevista pós-jogo, depois da saída do Mano, e aí, né, ele citou textualmente o jogo contra o São Bernardo, que é quando o Mano Menezes chama ele de burro, depois de ele ter errado uma jogada, e substitui ele na sequência. E o Yuri, flagrado pelas câmeras, diz, não precisava disso, né? E aí o Mano meio que ali, não, poxa, a linguagem do futebol, meio que assim, diminui na entrevista depois também, né? Pô, a linguagem do futebol é essa. Nem sempre. É muito fácil a gente levar para esse lado, né? De que, às vezes o futebol não tem... É um bang-bang sem mocinho, né? Todo mundo... Beleza, eu sei que a linguagem do futebol, do vestiário, é uma coisa muito mais de cobrança, raiz e tal, uma coisa... Não tem problema. Mas, assim, o cara já tava na M, muito criticado, apanhando muito em rede social, da própria torcida. E aí o teu treinador, que é o cara que tem que te dar carinho, que é o cara que tem que te dar apoio, porque o treinador também depende do cara. Ele depende dos gols dele. Pega e pisa em cima e, né? Ficou ruim. E a gente não pode minimizar, de verdade, eu acho que é um assunto que o Yuri traz à tona, que é muito importante, é a questão da saúde mental. Provavelmente tem muita gente que está do outro lado aí que não vai entender o que eu vou dizer. E está tudo certo. Nós vivemos num país desigual, com muita desigualdade social, em que o torcedor, na sua maioria, não ganha 1% do que esses caras ganham. É 1% mesmo. Porque é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, é óbvio que no torcedor que tem esse cara representando a sua paixão, ele não entende quando o cara não corre, quando o cara tá triste, porque na opinião dessas pessoas, e tá tudo certo, o dinheiro é sinônimo de felicidade. E não vamos ser hipócrita, né? O dinheiro é maravilhoso, mas ele não compra algumas coisas. E isso nem todo mundo percebe, nem todo mundo descobre. Então, assim, independe, tá? Independe a questão química, isso por estudos e pesquisas, né, do cérebro, né, você muitas vezes tem um abalo, um desequilíbrio, e isso não está relacionado ao dinheiro. Até porque esses caras, quando eles chegam no nível, não faz diferença. Eles ganharem 1 milhão, 10 milhões, é muito dinheiro que entra. Então, não faz diferença na vida deles no dia a dia, no cafezinho que ele compra na padaria. Não faz diferença. Então, são outras coisas que fazem a diferença. E esses caras buscam motivações diárias. Então, quando você toma uma pancada dessa, ele revelou, procurei ajuda psicológica. E aí, sempre tive aquela ideia, né, de que, não, psicólogo, será? Poxa, sempre achei que fosse coisa para maluco, que é uma informação, né, um conceito muito errado que a gente tem e que, felizmente, está mudando. E que, felizmente, está sendo debatido no futebol também. Como o Richarlison recentemente, como outros jogadores, né? O Michel, volante ex-Grêmio, revelou recentemente no Duda Garbi que tentou tirar a própria vida. Como outros provavelmente já passaram por isso. Lá atrás o Thiago Ribeiro é um dos primeiros casos, né? O Nilmar, cara, o Nilmar não conseguiu jogar no Santos e se aposentou porque estava com um quadro de depressão. Então a gente não pode ignorar isso e minimizar isso. Felizmente, você vê que o Yuri recuperou, ele disse que foi muito bom, ele desabafou, ele também costuma dividir isso com os pais, ele falou, mas foi um momento que ele foi guardando para si. E, obviamente, isso, cara, isso atrapalha toda a tua atividade profissional em qualquer área. E isso acabou prejudicando ele no Corinthians também. O fato dele estar abalado e a partir dali foi a pá de cal, né? Confere esse trecho para você ter uma ideia do que eu estou falando. Se liga. Só que aí do final desse ano passado até o início desse ano,
Foi um momento muito difícil para mim e para toda a minha família. Um momento de uma humilhação muito grande, onde eu não me escondi em momento nenhum, mesmo jogando mal. Acho que a entrega não faltava, eu me entregava dentro de campo, ia lá, nego me cornetando pra caramba, eu ia lá, botava a cara, me entregava pro Corinthians, saía de campo chateado, porque eu não... Eu sei o que eu posso entregar, Sim. sabe? E aí tu sai de campo, putz, cara, o que tá acontecendo que as coisas não estão fluindo como eu quero, sabe? E aí a gente sempre indo em cultos, na minha igreja, que eu sou um cara que eu acredito muito, junto com a minha família também, que eu cresci num lar que a gente tem muita fé. E eu tinha fé que eu ia passar por esse grande rio, né? Uma aprovação, Passar, né? passar, passando com a espada pra cima, ó, a água aqui e nós passando. Mas foi um momento muito difícil pra mim e nesse começo de ano, depois do ocorrido que aconteceu no jogo do São Bernardo lá no Paulista, eu fui procurar ajuda, cara, porque foi um momento muito que eu tive que ter muita sabedoria e muita paciência ali pelo que aconteceu. Eu acho que esse trabalho tem sido muito importante e acho que todo jogador tem que ter isso. E, tipo, quando falavam de psicólogo, alguma coisa assim, a gente já pensa, pô, psicólogo é pra maluco, é pra cara doido da cabeça Na e tal. verdade, nada Mas a ver, nem, né? nada a ver, cara. Nada a ver, nada a ver. E eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade de expressar os sentimentos que eu tô passando, sabe? Eu chego em casa e eu não sou muito de... Eu tenho uma relação muito boa com meu pai e com a minha mãe, de falar sobre tudo, assim, só que nesses momentos, assim, eu meio que me retraía, sabe? Aí, tipo, eu guardava tudo pra mim. Então, acho que qualquer jogador que tiver uma pessoa assim com você, acho que é muito importante, porque você joga tudo pra fora, cara. Você bota tudo pra fora e aperta aquele botãozinho lá que é o do, sabe? Aquele botãozinho. E deixa as coisas rolarem. Graças a Deus estão fluindo bastante. A melhor fase tá voltando. Bom, e aí tem a chegada do Antônio, que né, a gente já sabe que deu carinho pra ele, que deu motivação pra ele. A gente tá vendo os números do Yuri aí. E mesmo, cara, mesmo, aí é uma opinião, sabe? Mesmo na pior fase, você nunca viu o Yuri fazendo corpo mole. Nunca, cara. A gente percebia que ele estava chateado, ele estava triste porque ele não conseguia desenvolver, porque ele estava tentando. Ele estava tentando e, cara, ele tem fase. Às vezes a bola bate na canela, sai. Ele errou algumas jogadas de forma bizonha. Negócio inacreditável. E parecia que a fase não ia passar, porque ele ficou um ano jogando mal. Junto de todo o time, mas é uma coisa meio inexplicável. Assim, tecnicamente, individualmente, ele estava muito mal. Ele recuperou. Ele recuperou e com um sorriso no rosto. É um menino muito do bem. Torço muito para que ele continue fazendo gols, deslizando e sendo muito feliz aí. Foi uma entrevista bem bacana. Se você, torcedor, não conferiu ainda, vai lá no site do Corinthians, que no Corinthians TV aqui no YouTube, para poder conferir, que vale a pena. E a outra entrevista foi do gigante, o goleiro Cássio, que esteve presente lá no Grupo Bandeirantes. Eu estava saindo, não peguei ele chegando e nem tinha como trocar uma ideia com o Cássio lá, porque ele parou a Band, parou a sede da Band aqui no Morumbi, em São Paulo. Cara, foi inacreditável o que aconteceu. Os funcionários saíram de todas as áreas possíveis para tentar tirar uma foto com ele. Ele chega um pouco atrasado por conta do treino que demorou, vai direto pro estúdio lá para falar com o Neto tá com o filho dele, né? Tratou meu filho bem na Disney, tá? Aquela coisa toda. O Julinho lá, que estava emocionado com a presença do Cássio, foi muito bacana. O Cássio é um ídolo que ele não tem noção ainda. Ele já tem um pouco agora, né? Eles até conversaram sobre isso. Mas é inacreditável. E é muito curioso, porque tem torcedor que, não sei se está separando, está misturando, não sei. Mas, cara, tem um momento do Cássio técnico que às vezes não é tão bom, dele não ir bem num jogo e tudo mais, e ele é muito cobrado. E aí tem torcedor que eu acho até que desrespeita um pouco a história dele. Eu não gosto de comentar a atitude do torcedor aqui, mas tem alguns caras que passam no ponto mesmo, né? Pô, vai embora, não sei o quê. Começam a execrar um cara. Bom, ele teve ameaça, né? Que até era um maluquinho que depois se arrependeu, mostrando arma no inbox do Instagram. Cara, para um cara que deu, assim, sabe? Deu junto de outros caras, mas deu a Libertadores e o Mundial pro Corinthians. Em 2017... depois de uma fase ruim que ele teve, o Cássio cometeu alguns erros que ele mesmo confirma, né? Cara, ele jogou uma enormidade aquele Brasileirão de 2017. Então, assim, isso não faz tão pouco tempo, mas assim, não é só 2012, há 12 anos. Não, cara. Ele também, bom, ele ganhou o Brasileiro de 2015, ele ganhou o Brasileiro de 2017,
ele ligou Paulista em 18 e 19, e depois o Corinthians entrou num espiral negativo e tal, e ainda teve bons momentos, né, chegando à final de Copa do Brasil 2 vezes, né, 18 e 22, e no ano passado, mesmo brigando para não cair no Brasileiro, foi semifinalista de Copa do Brasil e Sul-Americana, e vocês lembram como, né? Com ele pegando pênalti em todas as fases eliminatórias, impressionante. Mas aí o Cássio falou sobre o ativismo que ele tem em relação ao autismo por conta da sua filha, que é muito bonito, cara. Um cara que hoje tem uma outra consciência de vida, né? 708 jogos com a camisa do Timão, e um número me chamou a atenção, né? 176 derrotas. Em 708 jogos, ele tem 176 derrotas. É muito pouco perto do universo de jogos que ele tem. Ele, obviamente, falou sobre o fato de que o ano passado o ponto negativo foi perder pontos em casa no Brasileiro e que isso está na mentalidade deles para esse ano, que eles precisam ser mais regulares e o Antônio Oliveira está trazendo isso. Ele elogiou muito o Antônio, falou que mais do que o fato do Antônio ser muito bom, de ter muito trabalho, ter muita conversa, a comissão técnica dele é muito boa. E ele fala assim, cara, a gente tem praticamente 3 times, são 30 jogadores. Só que, pô, estão jogando e relacionados 22. Ele falou que os 30 têm a mesma atenção. Que os caras da comissão dão atenção para os 30. E que isso é fundamental, porque você está sempre motivando os caras, que daqui a pouco tem cara no terceiro time que pode subir. E a gente está vendo alguns experimentos aí do Antônio, né? Ele resgata meio que o Bidu, provavelmente pelos treinamentos. Ele pega o Fausto Vera e está tentando recuperar, provavelmente pelos treinamentos. Outros meninos da base e tudo mais. E aí o Cássio elogiou o Antônio, elogiou o Augusto. Ele falou, não tenho nada para falar do Augusto. Está sendo um cara muito correto, eu já tinha dito para vocês aqui, né? Que ele tinha chamado líderes, o Cássio tinha elogiado publicamente entre eles ali o que o Augusto estava fazendo em termos de compromisso, e que tem uma expectativa boa aí para o Corinthians melhorar, disputar e tudo mais. Sabe que tem muita gente investindo, mas que o Corinthians é o Corinthians, né? Então sempre chega. E aí sobre a renovação, eles exibiram até a pergunta que o Neto fez pro Augusto, e o Augusto falou que o Cássio vai ser o que quiser, e aí eu já falei para vocês também, trouxe o bastidor, que o Cássio meio que seduziu, conquistou o Augusto. O Augusto não tinha essa visão, embora reconhecesse ele como um ídolo, ele entendia que o momento podia ser do Carlos Miguel, e o Augusto entendeu que o Cássio tem uma importância gigantesca no elenco, e falou que vai renovar. E o Cássio falou assim, cara, a gente vai conversar, evidentemente, não vai ter problema não, né? O Cássio quer continuar, óbvio, né? E falou que é uma questão de tempo aí a renovação, então o Cássio deve permanecer. Mas ele elogiou o Carlos Miguel, elogiou os outros goleiros, falou que o nível está altíssimo e que ele também entende que ele precisa deixar um legado, né? Que obviamente ele vai parar em algum momento, né? E que precisa vir um goleiro que entenda o que é o clube, e que também, né, obviamente, carrega esse peso. Ele não disse isso, mas carregar esse peso de substituir o Cássio. E o Carlos Miguel está pronto, né? A gente sabe disso. E o Cássio elogiou bastante o Miguel, que eles conversam muito e que é um cara muito de um nível muito alto assim, nos treinamentos e nos jogos, né? E que com tantas competições ele vai receber mais oportunidades, vai acabar jogando e sempre que jogou deu conta do recado. Gigante Cássio, é um cara que está cada vez mais na história, que ainda divide opiniões, né? Mas é impressionante, porque eu acho que ele deve ter uma reação, assim, uma sensação meio dúbia. Quando ele, por exemplo, vai a algum evento, em algum lugar e a galera ovaciona ele, crianças assim, desesperadas pelo Cássio, e quando ele abre a rede social e vê que tem uns maluquinhos aí xingando ele. De que lado você está? Eu acho que o Cássio ainda é um cara muito, muito, muito importante para o time. E o Yuri Alberto se recuperando e resgatando seu futebol. O que vocês acharam? Comentem aqui, inscreva-se no canal, estou aguardando sua inscrição e te espero aqui domingo, depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau!